Estamos aqui de novo. Para quê? Para tornar você melhor preparado para o que vem aí pela frente. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada, beleza? Então é o seguinte, qual é o tema da nossa aula hoje, pessoal? Condutores elétricos em equilíbrio eletrostático. Qual o campo elétrico? Como o campo elétrico se comporta em condutores eletrizados? Bom, esse é o tema da nossa aula de hoje e vamos começar. Tamo junto! Bom, galera, é o seguinte, olha para esse slide. Nós temos aí um condutor esférico eletrizado. Qual é a primeira característica desse condutor? Não existem cargas livres no seu interior. O que é que acontece? Todas as cargas em excesso se localizam na superfície externa. Preste atenção, não existem cargas livres no seu interior. Então se localizam na superfície o quê? Externa. Bom, essas cargas livres, ela tem uma propriedade. Qual é a propriedade? Estão em repouso. Olha o que eu estou falando. Todo condutor em equilíbrio eletrostático está sempre em repouso porque as suas cargas estão em equilíbrio. Ok? Professor, em um condutor esférico eletrizado, tem poder das pontas? Não. Ele é esférico. Não tem uma região onde tenha menor área. Ela é uniforme, então não aplica-se o poder das pontas. Então as cargas são distribuídas de maneira espaçadamente iguais. Beleza? Certinho? Esse gráfico na nossa tela, pessoal, ele traduz e mostra para a gente as três maneiras de calcular a intensidade desse campo. Bom, primeiro, se no interior não existem cargas livres, o campo no seu interior é nulo. Lembra lá daquela aula quando eu falei da segurança de você passar uma chuva ou uma tempestade dentro de um carro. Porque quando esse carro recebe essa descarga elétrica, ele fica eletrizado na sua parte externa, no seu interior não tem campo elétrico. Então, o campo elétrico no interior é nulo, ok? Então vamos aqui, ó. Atenção, nós temos princípio, um ponto interno. Nós temos o ponto próximo à superfície. Olha como é que calculamos esse ponto próximo à superfície, pessoal. Tá aí, ó. Qual é o detalhe dessa questão, dessa equação? É porque a distância é substituída pelo raio. Não é na superfície, é próximo da superfície. Professor, e o campo elétrico da superfície, galera? É muito, muito próximo. É um detalhe apenas. Então, dentro, na região interna, não tem. Mas estando na superfície externa, tem como calcular esse campo, ó. Tá bem aqui o ponto, ó. Vou destacar para vocês. Olha a equação aqui, galerinha, ó. Olha a equação. Então, observe que o campo elétrico na superfície é a metade do campo próximo a ela. Ou seja, o campo próximo da superfície é 2 vezes o campo da superfície. Parece, né, redundante, mas não é não. Olha as equações, estou te mostrando isso. Professor, e essa região aqui, ó, que o senhor vai destacar? Quanto é o campo elétrico dela? Pessoal, olha lá para dentro, ó. Olha essa setinha, ó. Lá na região interna. Na região interna, o campo elétrico é sempre nulo. Beleza? Continuando. Olha a interpretação gráfica, ó. Observe. A partir do ponto próximo à superfície, ocorre uma hipérbole, pessoal. Ocorre uma hipérbole, provando que campo e distância são grandezas inversamente proporcionais. Distância ao quadrado. Distância ao quadrado. Bom, quando eu estiver num ponto bem distante, chamado de ponto externo, tá aqui, ó. Eu vou até colocar uma cor aqui diferente. Presta atenção, ó. Num campo externo, um ponto externo. Como é que eu calculo esse campo? Olha a equação aqui, galerinha, ó. Beleza? Então, professor, por que quem é esse D? Esse D é aquele mesmo D da equação? Tem um detalhe. Observe que o D parte da origem até o ponto em que o corpo, ou até o ponto em que nós chamamos de ponto externo. Então, traz consigo o raio mais essa distância total. Então, cuidado com esse campo quando se trata de um ponto externo. Professor, eu não vi nenhuma carga. Nenhum desses pontos eu posso ter carga? Pessoal, você pode. Mas a presença de uma carga teste
não altera a intensidade desse campo. Por que não altera? Porque o campo depende da carga geradora. A carga teste, ela serve para quê, meu amigo? Pessoal, é um teste. Ela é que vai sofrer a ação. Ela é que vai sofrer a ação da força gerada por esse campo. Ou ela será atraída ou ela será o quê? Repelida. Ela sofre a consequência de entrar no raio de ação de um campo gerado por uma carga geradora. Beleza? Tudo bem? Então, ó, tá aí o nosso gráfico, tá aí as nossas equações, tá bom, pessoal? Com isso, nós vamos agora passar para o próximo slide. Vamos lá. Atenção. Por que eu coloquei para vocês atenção nesse exemplo? Porque eu não deu tempo falar na aula passada. Onde é que eu tenho que tomar todo o cuidado, professor? Bem aqui, ó. Observe, pessoal, eu disse para vocês que todo condutor em equilíbrio, as cargas estão igualmente espaçadas e estão em repouso. Por que então que o vetor campo elétrico tem que ser perpendicular? Meu povo, porque se não for perpendicular, eu vou ter uma componente desse vetor na horizontal. E esse vetor na horizontal proporcionaria um movimento. Então, quando se fala de movimento, tem uma força, tem uma distância, tem trabalho. Lembra, eu vou até botar uma observação, eu vou até mudar agora aqui a caneta, ó. Se liga, ó. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Rapaz, se esse vetor tem um ângulo de 90 graus, quanto é o cosseno de 90, hein? 0. O cosseno de 90 graus é 0. Por isso, eu posso afirmar que as cargas estão em repouso, porque o trabalho é nulo. O trabalho é nulo. Fato. Se liga. Então, por que as cargas estão em repouso? Porque o vetor campo elétrico é sempre perpendicular a qualquer ponto da superfície. Porque não existe trabalho, não existe deslocamento de carga. Ok? Bora para as questões. Questão número 3, capítulo 4, página 49. Diz assim, o gráfico. Presta atenção, gráfico. Rapaz, não é possível que você, diante dessa aula, ainda vai errar a questão de gráfico. Presta atenção na interpretação. Presta atenção lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei. O gráfico a seguir é referente a um condutor esférico de raio 10 centímetros. Ó, 10 centímetros, pessoal. 10 centímetros. Beleza? Ok, destaca aí. A carga elétrica em Coulomb na superfície do condutor. Na superfície do condutor. Vale. Adote a constante 9,10 a 9 Newton metro. Opa! O raio está em centímetro. A constante está em metro. Então, vamos ter que transformar. Bacana? Então, ó, entenda. O campo dado no gráfico é o valor do campo na proximidade. Na proximidade. Se você observar as equações lá, eu mostrei para você que o campo na superfície, ela é a metade do campo na proximidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que ele me deu, 2,7. Dividir por 2, ó. Logo, eu terei 1,35 10 a 12 Newton Coulomb. Como eu não quero o campo, eu não quero o campo na superfície, mas eu preciso dele para descobrir a carga. Basta eu substituir a equação agora do campo na superfície. Então, ó, tá aqui a equação. Constante módulo de quê? D ao quadrado. Mas que D é esse? É o raio. É o raio. Estou me referindo a um ponto na superfície. Substituindo as variáveis, multiplicando, dividindo em produto de potência de 10, divisão de potência de 10, nós chegamos no valor de 15 Newton por Coulomb. Ó, uma interpretação, professor, como é que eu sei que esse campo que ele me deu é na proximidade? Mestre, olhe para o gráfico. Olha para o gráfico. Aqui é um ponto próximo, sempre. Aqui é na superfície. Aqui é o ponto próximo, aqui é o ponto na superfície. Ok? Tamo junto? Bora para a última questão. Eita, vai dar certo, hein? Tamo junto. Vamos para a última questão. Questão teórica. Na aula passada, pessoal, eu disse para vocês que quando o campo elétrico é uniforme, formado entre duas placas eletrizadas,
a placa positiva e a placa negativa, o campo tem um sentido, sempre parte do lado positivo em direção ao lado quê? Negativo. Do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Professor, o que é potencial? Calma, tema para próximas aulas, mas preste atenção. Estou só te adiantando, só para aumentar a tua curiosidade. Então, ó, eu te dou uma questão muito interessante, porque trata da relação de deslocamento de carga e um campo elétrico uniforme. O sentido do campo elétrico e para você identificar quais cargas. Mas, ó, não tem segredo. Diz assim, questão número 9, capítulo 4, página 51. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta, que podem ser eletricamente neutras e eletrizadas, tanto positivas como negativas. Essas gotas são jogadas entre placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme, atingindo então o papel para formar a letra. Ó, ele já me deu dica, ó. Ele já falou aqui campo elétrico uniforme, já falou de placas, ok? Já falou de placas, então eu sei que eu vou ter duas placas gerando um campo elétrico uniforme. Ó, destacando aqui, tá? E diz assim, a figura mostra 3 gotas de tinta. Olha a sequência, ó. 1, 2, 3, tá? Essas gotas vão impregnar no papel. Pelo desvio sofrido, pode-se dizer que a gota 1, 2 e 3 são respectivamente. Galera, ó, olha o destaque, ó. O campo elétrico é da esquerda para a direita. Então, o lado esquerdo é a placa positiva, o lado direito será a placa o quê? Negativa. Ora, negativo só atrai o quê? Positivo. Positivo só atrai o quê? Negativo. Quem passa direto? Ah, é neutro. É neutro, tá? Então, a sequência é próton, nêutron e elétron. Carga positiva, neutro e carga negativa. Resposta correta, letra B. Galera, um abraço. Obrigado, tá? Tamo junto. Conte comigo sempre. São José. É isso aí.